Bom dia, nós vamos continuar agora com o vídeo de número 3 do Voltage Clamp aplicado ao potencial de ação. Vamos continuar do ponto onde nós paramos, que era então a fase 2, quando nós começamos a fixação de voltagem através da pipeta do Voltage Clamp, que está representada aqui. E nós havíamos falado que uma grande corrente é aplicada através do Voltage Clamp. É uma corrente de grande intensidade e brevíssima duração, que tem a finalidade de elevar rapidamente o potencial de membrana do seu valor de repouso, nesse caso menos 70 mV, ao valor da voltagem de clampeamento, que nesse experimento foi definida como zero, foi fixada no valor zero. Então, nós havíamos comentado que para isso é necessário injetar esta corrente, que tem uma breve duração, mas uma intensidade muito alta, e essa região vermelha é conhecida como transiente capacitivo. E agora nós entramos propriamente no potencial de ação, uma vez que ativados os canais de sódio voltagem dependentes pela fixação da voltagem da membrana no seu valor de zero, nós vamos ter então uma abertura maciça de canais de sódio voltagem dependentes, que está representada aqui. Vamos aumentar um pouco. Então, nessa fase 3, resumindo, corresponde à ativação propriamente dita dos canais de sódio voltagem dependentes. E agora a tarefa do Voltage Clamp é impedir que a entrada de cargas positivas veiculada pelo influxo de sódio modifique o potencial de membrana de uma maneira diferente do valor zero determinado pelo experimentador. Ou seja, a tendência seria agora que pela entrada de íons sódio, portanto um enorme influxo de cargas positivas, a tendência seria, portanto, que o potencial de membrana não ficasse simplesmente no valor zero ao qual ele foi fixado, mas que ele superasse o valor zero, indo para valores de potencial de membrana positivos, mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 60, mais 70, eventualmente chegando até o potencial de equilíbrio do sódio, que nesse caso, por exemplo, seria mais 70 mV. E o que o Voltage Clamp vai fazer então é retirar essas cargas que estão sendo introduzidas na célula pelo influxo de íon sódio através de seus canais de sódio voltagem dependentes, retirar então essas cargas no mesmo ritmo em que elas estão entrando, absolutamente no mesmo ritmo em que elas estão entrando. E essa é uma dos aspectos mais fascinantes dessa técnica do Voltage Clamp e dos seus instrumentos e seus componentes eletrônicos associados, que é a extrema agilidade com que esse dispositivo consegue executar essa tarefa de manter o potencial em zero, apesar de uma série de processos de entrada e saída de carga, como nós vamos ver, terem uma tendência, por assim dizer, de alterar o potencial de membrana. Então, na fase 3, que já é a fase propriamente dita de ativação dos canais de sódio, nós vamos ter agora que o Voltage Clamp realmente ele tem uma tarefa importantíssima, que é retirar o excesso de cargas que está entrando pelos canais de sódio. E vocês vejam que agora nós não temos corrente capacitiva, porque a taxa de variação do potencial de membrana é imposta como sendo zero. Portanto, o potencial de membrana não pode mais variar até o final do experimento. Ele vai ser mantido sempre no valor zero, a despeito de todas as aberturas e fechamentos de canais que possam ocorrer nessa célula. Nesse instante também já existe uma pequena ativação dos canais de potássio. Evidentemente, esse instante ele compreende uma faixa de tempo grande, mas nós vamos imaginar ainda que
não existe uma abertura significante, mas não vamos nos prender a esse detalhe de quanto de canais de sódio estão ativados nesse momento. Vamos concentrar nossa atenção basicamente na ativação dos canais de sódio e na retirada de cargas pelo voltage clamp. Uma pequena quantidade de cargas sempre vaza para fora da célula através das vias de vazamento, que estão representadas aqui. Mas essencialmente, nós podemos dizer agora que a corrente de sódio entrando na célula é igual à corrente de clamp que está sendo retirada, drenada, por assim dizer, pela pipeta do voltage clamp. Olhando agora no gráfico, nós vamos então entrar nesta fase, e agora é muito importante o aluno entender bem a diferença entre o que está acontecendo em relação às correntes do voltage clamp e as correntes propriamente ditas de sódio através de seus canais de sódio. Então vocês vejam bem que aqui nós temos um gráfico azul e um gráfico vermelho. Observem que o gráfico azul e o gráfico vermelho são imagens especulares um do outro. Eles são absolutamente iguais, só que eles são inversos, são simétricos. Então o gráfico azul, como está, eu já falei no vídeo anterior, representa a entrada de cargas positivas na célula. Portanto, vocês vejam sempre que a partir dessa linha de corrente zero, as correntes para cima da linha são correntes que entram na célula, as correntes para baixo da linha são correntes que saem da célula. Então essa corrente azul é uma corrente para cima da linha, ela corresponde à corrente de sódio, e observem que então ela tem esse formato, ela tem uma ativação rápida e uma inativação mais lenta, que é de caráter espontâneo, mas esse fato nós não podemos concluir a partir da observação desse gráfico. Aliás, nós nem podemos, a partir desse gráfico propriamente dito, não podemos nem saber o que corresponde à corrente de sódio e o que corresponde à corrente de potássio. Nem podemos saber quais são os íons que são veiculados nesse processo. Então, na realidade, eu estou contando para vocês evidências experimentais que foram obtidas a partir de outros experimentos. Mas o fato é que esta corrente, esse pulso de corrente que vocês estão vendo aqui, efetivamente corresponde à corrente de entrada de sódio. Mas isso não, como eu disse, não pode ser concluído a partir desse experimento em particular. Nós temos que modificar a voltagem de clampeamento, modificar a concentração de sódio, introduzir drogas, tetrodotoxina, tetretilamônio, por exemplo, para bloquear canais de potássio, tetrodotoxina para bloquear os canais de sódio, e uma série de experimentos que então tornaram possíveis a identificação dessas correntes. Esse vídeo não trata desse problema, mas trata essencialmente de permitir ao aluno entender o jogo de correntes associado ao potencial de ação, entender, vamos dizer, a parte elétrica do potencial de ação. Então, repetindo, esta é a corrente de entrada de sódio, e vocês vejam agora que existe uma corrente que é uma imagem em espelho, que é a corrente ejetada, retirada da célula pelo dispositivo do voltage clamp, pela pipeta do voltage clamp. Esta corrente é aquela que é representada normalmente nos livros texto. Então, observem que vocês podem consultar vários livros texto e vocês vão observar que existe sempre descrito o spike capacitivo. Nem todos os livros apresentam isso, mas normalmente a gente encontra com uma certa frequência. E a corrente de sódio é representada para baixo. Mas na realidade esta corrente é a corrente ejetada pelo voltage clamp. Evidentemente ela é igual e oposta sempre à corrente de entrada de sódio. Vamos agora observar esta fase no modelo hidráulico. Desculpe, não é esta fase, nós estamos falando dessa fase. Observem que agora
esta seta correspondente à fase 3 aponta então para essa figura que a gente já descreveu, e vamos agora então no modelo hidráulico tentar entender o que está acontecendo. E o modelo hidráulico pode mostrar algumas coisas que não ficaram muito evidentes analisando esta figura. Então, no modelo hidráulico, o que acontece? Observem que no início da fixação de voltagem, o voltage clamp está injetando corrente nesse reservatório, que é o reservatório do potencial de membrana. Portanto, ele está injetando cargas positivas. Essa injeção é muito breve, como nós já falamos. E agora, então, na fase 3, não há mais necessidade desta injeção de corrente, porque agora a célula está sendo preenchida com cargas positivas que não vêm mais da pipeta do voltage clamp, mas sim elas vêm da entrada do influxo de sódio através dos seus canais que foram ativados pela despolarização. E essa corrente é de grande intensidade e leva rapidamente, não tão rapidamente quanto esse fenômeno aqui da estimulação, mas leva também rapidamente o potencial de membrana. Vamos dizer, na realidade, essa corrente de entrada de sódio, ela não vai mais modificar o potencial de membrana, porque o potencial de membrana agora foi fixo a partir do momento em que essa corrente injetou cargas e levou o potencial de membrana para o valor zero. Esse potencial de membrana não se modifica mais. Então, o que está acontecendo? Então, o que faz essa corrente de entrada de sódio? Na realidade, ela não faz nada. Ela tenta levar o potencial de membrana para valores aqui para cima, para o valor especificamente igual ao valor do ENA. Mas ela somente tenta, porque ela não consegue, uma vez que agora o voltage clamp passa a retirar água. Agora no modelo hidráulico, o voltage clamp passa a retirar água do reservatório através da própria pipeta, ou nesse caso, essa pipeta é representada por uma saída de água que permite então retirar a água na mesma taxa, na mesma velocidade em que a água está entrando pelos canais ou pela via de sódio, representada aqui como sendo a corrente de sódio. Então vejam bem, nesse momento, a partir desse momento, o potencial de membrana, como eu disse, não varia mais, ele fica fixado no valor zero. E agora o voltage clamp retira a água, nosso voltage clamp hidráulico, entre aspas, né? Ele retira a água através dessa outra via. Na realidade, no voltage clamp verdadeiro, a via de entrada e de retirada de corrente é a mesma. No voltage clamp hidráulico, nós tivemos que criar uma outra via aqui para baixo, né? Por baixo, para retirar água na mesma taxa em que essa água está entrando aqui. E agora vejam que este reloginho, esse ponteirinho, permite a medida temporal, a medida da variação temporal do fluxo de água, portanto, em relação ao tempo. Permite então fazer um gráfico do fluxo de água em relação ao tempo. Esse gráfico é o dado mais importante da técnica de voltage clamp, porque ele descreve a variação da corrente, desta corrente, em função do tempo. Como não é possível medir diretamente essa corrente, nós medimos então a corrente que faz com que o nível se mantenha constante, que é uma corrente agora que está, por assim dizer, conectada a um fluxômetro, a um sistema que mede o fluxo e registra esse fluxo como função do tempo. Portanto, isso permite a nós, ao experimentador, obter esse tipo de gráfico a partir da observação desta corrente, do registro dessa corrente. Então ele infere que a corrente de entrada de sódio é esta, porque ele sabe que a corrente necessária para manter o potencial no valor zero é esta de baixo. Então eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.